lenhador criava como animal de estimação uma raposa. Pegou filhotinho e o animalzinho foi crescendo. E depois de alguns anos, a esposa do lenhador engravidou e deu à luz a uma criança. Só que aquela casa foi cometida por uma tragédia, porque ela faleceu durante o parto. E aquele lenhador, o único ganho que ele tinha na casa era o serviço mesmo de cortar madeira. E ele precisava ir trabalhar, e o que ele fazia todos os dias? Ele acordava de manhã, alimentava a criança, deixava no berço e virava para a raposa já adulta e falava com ela: ó, vigia, toma conta. E no trajeto que o lenhador ia para o trabalho, ele sempre encontrava com alguém que perguntava notícias pela criança e avisava para ele: ó, cuidado, raposa não é um animal doméstico, é selvagem, uma hora pode acontecer alguma coisa com essa criança. Mas na frente outro cercava e falava: como é que tá lá? Cuidado, olha, você é corajoso. Foram falando tantas coisas, que aquele homem começou a colocar aquelas coisas na cabeça. E ele começou a vir para casa já preocupado, já correndo. E ele olhava, estava tudo bem, até que um dia ele volta para casa. E ele não é recebido pela raposa no portão, na entrada, como ela sempre fazia. E ele já ficou preocupado. E quando ele chegou na entrada da varanda, o animal estava sentado e ele não fez festinha para ele. Quando ele olha na boca do animal, estava lotada de sangue. E ele pegou o machado e, sem pensar muito, ele desferiu um golpe certeiro na cabeça dela. E entrou correndo para dentro de casa, e quando ele olha dentro do berço, o bebê estava lá sorrindo, brincando, intacto. E debaixo do berço, uma cobra enorme, toda despedaçada. E por que eu trouxe essa história para estar ilustrando essa palavra? Porque justamente eu quero falar de palavras. Como palavras têm força. Palavras, às vezes, ela é uma violência, ela é mais amarga do que uma agressão física, porque a pessoa é atingida mentalmente, psicologicamente, e a pessoa começa a acreditar que ela é aquilo que falam. E quando ela, às vezes, precisa vencer um concurso, uma prova, quer se lançar no mercado de trabalho ou em qualquer outro alvo que queira alcançar, ela recua, paralisa, porque ela lembra que pode passar pela opinião das pessoas. A rejeição, ela sempre vai acontecer na nossa vida, somos rejeitados o tempo inteiro. Existem rejeições que elas vêm antes do nascimento, às vezes na gravidez indesejada, um aborto que não foi bem sucedido e você ficou sabendo, o não reconhecimento de um pai, uma mãe que deu para adoção. Às vezes pequenos somos comparados aos primos, aos amigos de classe. Na adolescência, que a gente tem que brigar por espaço o tempo todo, que tem que ser melhor em tudo. E quando adultos frustrados, mal-sucedidos, tudo por causa de rejeição. E na velhice, como no Brasil, velhos são rejeitados. E é um momento em que eles queriam ser respeitados, admirados. Somos rejeitados o tempo todo. E sabe qual é a reação à rejeição? Rebelião. Aí começa a ficar rebelde. Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio o trabalho, odeio tal amigo. E começa a entrar para os vícios. Porque acha um aconchego nos vícios, acha às vezes aconchego em grupos de rebelião. Mas eu quero te falar, nesse momento, peça a Deus para te fazer lembrar que tipo de rejeição te paralisou. Você não precisa e não pode viver pelos traumas do passado. Você tem que viver a história da sua vida pela revelação de Deus. Distorção de identidade aqui na palavra de Deus, em 2 Samuel 9, fala ali de um menino de 5 anos, que a vida dele foi marcada por traumas, tragédia. Primeiro, ele passa por um momento muito difícil, porque chega até a casa dele uma notícia péssima, que o avô e o pai tinham sido mortos numa batalha.
E aquele menino desnorteado, porque com 5 anos você não tem muita noção das coisas ainda, a babá pega ele e sai correndo com ele. E ela cai, ela deixa ele cair no chão e ele quebra os 2 pés. Esse menino, ele tinha tudo para dar certo na vida. Ele era de uma família real. Ele era da família do rei Saul, filho de Jonatas. Ele era um príncipe. O pai dele já sonhava que ele ia ser um grande guerreiro, um lutador. E ele tinha que simplesmente olhar e ver os seus irmãos vestirem armaduras, irem para a guerra, para a luta, para a batalha, porque naquela época em Israel os príncipes eles eram treinados em batalha para defender o rei, defender o palácio. E ele não podia mais sonhar com aquilo. Então olha como que chegou os complexos na vida dele. Primeiramente ele cai, ele fica aleijado, ele recebe uma má notícia ali, então ele se torna um adulto medroso. E ele perde o avô, perde o pai, se torna órfão, vai para uma cidade estranha porque a babá pega ele e leva ele para uma cidade que se chama Lodebar. Lá ele sofre abandono. Nessa cidade ele teve que aprender a conviver tudo de novo com pessoas que tinham problemas até piores do que o dele, porque nessa cidade do Lodebar viviam pessoas com lepra, cegos, aleijados, pessoas que dependiam dos outros. Aquele menino que era perfeito ficou com deformidade, ficou aleijado, deficiente. Situação de humilhação, porque alguns lugares que ele queria ir, ele dependia de pessoas para carregá-lo no colo. Mas hoje eu quero te dizer que, num determinado momento, por ele orar muito, o rei Davi lembrou de uma aliança que tinha feito com o pai dele. E chama o servo e fala: por um acaso você sabe se da casa de Jonatas tem alguém vivo ainda? E Ziba, seu servo, falou: Senhor, tem, mas é um aleijado que mora lá em Lodebar. E Davi fala: busque-o, traga. E Mefibosete, que era o nome desse menino, já um adulto, ele já veio complexado quando o servo foi buscar, porque ele falou: vão me matar. O que foi que eu fiz? O que é dessa vez? Por quê? Porque é assim que nós nos sentimos. Quando nós temos complexo de rejeição, nós trazemos todos os pensamentos negativos para dentro de nós. É um complexo que nos prende, nos deixa infeliz. Mas Davi lembrou da aliança que tinha feito com o pai dele. Colocou Mefibosete numa mesa e falou: a partir de hoje você vai frequentar o palácio. E mandou entregar para ele todas as heranças que eram dele, da época do avô do rei Saul, de Jonatas, seu pai. Mandou buscar a esposa dele, que ele já tinha um filho também, já era casado, lá em Lodebar. E ele viveu uma nova vida. Amados, eu quero te falar que Satanás, ele sempre vai manipular a sua vida na rejeição que você sofreu. Por isso que você precisa se erguer. Mefibosete, quando ele se apresentou ao rei Davi, ele se apresentou como um cão morto, porque naquela época, um cão morto era alguém desprezível. Ele se achava ninguém, ele se achava que a vida dele não ia mudar nunca, que ia ser daquele jeito para sempre. Mas eu quero te falar sobre Jesus. Jesus, ele olhava nos olhos das pessoas e ele dizia: tua fé te salvou. É o que você crê, é o que você quer. Vire a página da sua vida. Jesus não te vê como um derrotado. Ele te vê como príncipe, como princesa. Jesus, quando estava lá na cruz, ele olha para os céus e fala: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele fala assim, porque ele sempre se referiu, quando olhava para os céus, ele falava Pai. Mas naquele momento ele falou Deus, porque ele se sentiu órfão, porque o pai dele deixou ele ali sozinho por alguns momentos, para poder ter a mim e a você como filhos. Eu não sei qual foi a rejeição que você sofreu, mas lembre-se que eu sei que alguém te aceitou, que alguém te ama e que tem uma vida
liberta de verdade para você. Procure o seu caminho. Veja onde estão as suas rejeições, os seus complexos. Se cure e se liberte disso. E vá ser feliz. Vá fazer suas conquistas porque você é capaz. A paz do Senhor.